4 de janeiro de 2020. Estamos entrando no Coliseu, aliás, já estamos do lado de dentro do Coliseu. Cara, é emocionante isso aqui. Estamos passando aqui, nesse momento, pelos portões, onde o povo de Roma, onde o cidadão comum, morador da cidade de Roma, passava para acessar a arena do Coliseu e assistir às batalhas, assistir os jogos que eles chamam. Impressionante, pessoal, a espessura das paredes, e coisa de louco. É muito grande, as paredes são muito espessas, muito espessas mesmo, é maravilhoso, gente. Estamos chegando lá. Quantas pessoas não passaram por aqui, quantos cidadãos não entraram por esse lugar? A gente sempre fala para vocês, fonte de água disponível à vontade. Ó. Estamos chegando. Devia ter trazido uma garrafa. Pessoal, olhem isso. Que coisa incrível estamos testemunhando. Muitas visitas guiadas, tem os grupos fazendo as visitas guiadas aqui. É incrível o que podemos ver, o que podemos testemunhar nesse local aqui agora, pessoal. Chegamos. Estamos na arena do Coliseu. Pessoas. Olha onde nós estamos. Sempre foi um sonho para mim poder estar num lugar desse, num lugar com a importância histórica, vejam bem, com a importância histórica como é o Coliseu, como é a cidade de Roma inteira. Porque uma coisa é você ver nos livros, uma coisa é você ver nos filmes, uma coisa é você ver nas fotos, você lê nas páginas que foram escritas por outras pessoas. E uma coisa totalmente diferente é você estar aqui vendo a história com suas próprias mãos, tocando, sentindo. Que por mais que você leia um livro, você está lendo ali palavras de outras pessoas e que na verdade são as impressões de outras pessoas, as opiniões de terceiros. A sua opinião se constrói aqui, agora, em momentos como esses que a opinião pessoal de cada um se constrói. Aqui na frente, pessoal, esses tubos aqui que vocês estão vendo, tem uns tubos metálicos ali, umas construções. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui na frente é a arena efetiva do Coliseu. A arena do Coliseu, na verdade, o que ela era? Ela era um grande tablado. Isso era um palco. E as coisas aconteciam aqui em cima. Essa área aí embaixo, que tem algumas construções, estão vendo aqui? Vou ampliar um pouco. Essa área é a área que ficava abaixo do tablado e ela é chamada de hipogeu. Dentro dessa área era onde os animais eram preparados, os gladiadores eram preparados, havia uma série de escadas, sequência de escadas, elevadores, alçapões, onde os gladiadores subiam, as feras subiam para as lutas que aconteciam aqui dentro. Essa área é chamada hipogeu. Ela era toda coberta. Era um grande tablado. Vamos ser sinceros com vocês a respeito de uma coisa que é muito importante. O que era o Coliseu? O Coliseu era um palco de diversão dos romanos antigos. Mas, na verdade, isso aqui era um grande palco da morte. Aqui, o que acontecia aqui eram carnificinas que não tem como descrever. Muita morte, muito sangue, muito sofrimento, muito martírio. Tudo isso aconteceu aqui. Os romanos antigos gostavam disso. Sangue, morte, grito.
víscera espalhada, era a diversão deles. Vamos julgar as pessoas por causa disso? De jeito nenhum, não podemos julgá-las. Ah, eles eram isso, eles eram aquilo. Não, pessoal, esse julgamento não cabe. Porque era outra sociedade, eram outros tempos, eram outros valores. Não podemos fazer esse julgamento, eram maus, eram ruins, eram sádicos. Era a vida no mundo naquela época. A vida no mundo antigo, no mundo medieval, não tinha nada de romântico. Muito longe do que você vê nos livros e nos filminhos, que sempre tem uma história de amor, uma coisinha mais perfumada no meio. A vida na época medieval, e especialmente no mundo antigo, que é o mundo dos romanos, da época do Império, a coisa era bruta. E os valores eram muito diferentes. E era isso que eles entendiam por divertimento. E eles sempre mandavam aqui para as arenas, para participar das lutas, dos combates, aquelas pessoas que eles consideravam, na época, claro, importante sempre enfatizar isso, aquelas pessoas que eles consideravam descartáveis. Aquelas pessoas que na visão deles, na visão de mundo deles daquele período, eram pessoas que se tivessem vivas, que se tivessem mortas, que se existissem, que se não existissem, não fariam absolutamente a menor falta. Escravos, prisioneiros de guerra, pessoas que eles consideravam literalmente descartáveis, eram que vinham para cá. Lógico, esses valores que temos nos dias de hoje de proteção animal, de maus tratos a animais, essas coisas, lógico que isso nessa época não existia. Até nos dias de hoje isso é meio difícil, conscientizar algumas pessoas a esse respeito, quanto mais nessa época. Eu sei que existe um ticket especial que você pode comprar para ter acesso ao hipogeu. Não sei onde esse ticket é comprado. Vou verificar ainda. Se der, se conseguimos, quero acessar o hipogeu sim. Subindo agora, pessoal, para o segundo nível do Coliseu. Lógico, da mesma forma que nos teatros modernos, nos circos modernos, nos espetáculos modernos, o povão ficava nos acessos mais elevados e via as coisas de uma maneira menos privilegiada do que a nobreza que ficava lá nos pisos mais baixos, né? Os nobres romanos, os senadores e o próprio imperador, que estava sempre aqui também. Olha a inclinação dessas escadas. Deu até uma suspirada para chegar até aqui. Inclusive, vocês devem saber dessa história, nós vamos trazer de volta. Teve um imperador que lutou lá na arena do Coliseu como imperador. Você lembra o nome do imperador lá do Gladiador, amor? Era o Máximo. Não, o imperador. Imperador. Não, o imperador era o... Peraí. Era o... Esquecemos o nome do imperador, pessoal. Gente, ó, nesses arcos aqui, tinha estátuas ou de heróis ou de deuses, olha como que era. Então, enfim, pessoal, esquecemos o nome do imperador que lutou lá nas batalhas. Minha esposa lembrou o nome do herói do filme do Gladiador, que não tem nada a ver com o Coliseu, tá? É importante lembrar. O filme Gladiador é ficção histórica. O filme Gladiador é ficção história. Uma história fictícia criada em cima de fatos históricos. Mas não tem nada a ver com a realidade. Aquela figura do Máximo, aquelas coisas lá, do imperador morrendo na arena na mão dele, aquilo não aconteceu, aquilo não existiu, pessoal.
Eu vou lembrar o nome do imperador para vocês, falo daqui a pouco. Mas é importante lembrar, tá? Que esse imperador que lutava nas arenas aqui, que ele lutava na arena como gladiador, ele lutou muitas vezes aqui, mas ele não morreu na arena. As lutas dele, inclusive com outros guerreiros, outros gladiadores e até com animais que ele lutou também, as lutas deles eram bem arranjadas. Lógico, é óbvio, era o imperador. Não podia correr-se nenhum risco de o imperador entrasse aqui e morresse na arena. Então o negócio era bem arranjadinho mesmo, para que ele saísse vitorioso daqui. Isso é uma maquete, pessoal, de como o Coliseu era. Vocês imaginam há 2000 anos atrás uma coisa dessa construída no meio da cidade? 6 classes sociais, 55 espectadores. O Coliseu, pessoal, era dividido em 6 pavimentos, 55 mil pessoas cabiam aqui e, obviamente, divididas em suas respectivas classes sociais. A nobreza, os senadores, o imperador, família imperial, obviamente todos eles ficavam nas melhores posições possíveis e conforme o nível da classe fosse baixando, ia ficando nos lugares mais elevados. Lógico, quem se assentava nos lugares mais altos, né, os menos privilegiados, tinha uma vista menos privilegiada também do que acontecia lá dentro. Isso a pessoa tem que gostar muito, né? Pra catar uns 3 pedacinhos do rolo e falar, vamos montar mais um tijolo do século XVIII. Ainda bem que existem gente que gostam dessas coisas. São moedas antigas, pessoal, representações antigas da época medieval, falando sobre o Coliseu. Representações antigas. Eles ficam, por exemplo, no próprio Coliseu. Subimos, pessoal. Estamos num dos pavimentos, acho que no pavimento mais alto que temos acesso no momento. Não. Ó, tem gente ali em cima, ó. Então teremos acesso àquela parte lá também iremos lá. Então, nós estamos aqui agora vendo um pouco de como era a visão da arena do cidadão romano comum. O cidadão romano comum, ele ficava nas partes mais altas, então ele tinha uma visão não tão privilegiada contra os outros. Então você tem aqui agora, nós temos agora a possibilidade de ver um pouquinho de como era a visão que o cidadão romano comum, como nós, tinha da arena, das batalhas. Eu lembrei o nome do imperador, pessoal, o imperador que lutou na arena do Coliseu como gladiador era Cômodo. Cômodo. O filme Gladiador fala Cômodos, mas não era Cômodos. O imperador que lutou nas batalhas chamava-se Cômodo. E o Cômodo não morreu lutando. As lutas dele eram preparadas, eram arranjadas para que o imperador saísse sempre vitorioso. Aquilo que vocês veem ali, pessoal, a gente vai aproximar agora um pouco, são ruínas das arquibancadas originais. Reparem, bem branquinho, mármore e num nível mais baixo. Ou seja, quem sentava ali
Nível mais baixo, bem mais baixo mesmo, praticamente no nível do piso, ó. Ou seja, quem sentava ali era gente muito privilegiada da sociedade da época. Se bobear, respingava sangue ali. Vejam essa parte, prestem bastante atenção nessa parte que eu vou ampliar aqui no vídeo para vocês. Aqui, ó, é a arquibancada. Havia degraus ali, inclusive aqui no meio da filmagem, vou tentar colocar um pouco, você consegue perceber alguns degrauzinhos ali. Havia degraus ali. Eram os locais onde as pessoas sentavam. Mas se vocês repararem, está tudo tampado. Por que está tudo tampado? Não era assim a construção original. Se fosse tampado assim a construção original, as pessoas iam sentar-se onde? Isso foi concretado depois. Por quê? Por que esse pedaço foi coberto depois? Porque as arquibancadas eram feitas todas de tijolinho. E, infelizmente, algumas pessoas vinham depredando. Vinham visitar, quebravam alguma coisa e levavam para casa. Então, tudo isso foi coberto com essa fina camada de concreto ali, justamente para evitar a depredação. Uma coisa interessante para mostrarmos para vocês, pessoal, ali ao fundo, onde vocês estão vendo, é o Circo Máximo. Dá para ir lá a pé. Aqui é o Arco de Constantino. E mais para trás é o Fórum Palatino. Nós vamos visitar o Fórum Palatino hoje também, temos ingresso. Eu quero mostrar para vocês ali embaixo aquilo que vocês estão vendo ali. Tá vendo ali aquela linha enorme de gente que vai até lá longe e começa lá longe também? É a fila de gente para comprar ingresso para o Coliseu, para poder entrar. Nós chegamos aqui e entramos em 5 minutos. Por quê? Porque a gente já tinha ingresso comprado. Chegamos aqui com os ingressos já comprados, já com dia e hora marcada. Comprados através, óbvio, desculpa aí a propaganda pessoal, comprados através da minha agência. Quando vocês quiserem vir para cá, quiserem encarar a viagem, por favor, a Costa Norte tem os ingressos. E realmente falo para vocês sem falsa propaganda, foi a melhor coisa que fizemos. O Coliseu hoje, pessoal, já é considerado o ponto turístico mais visitado. Se a gente tivesse que chegar aqui com criança pequena e ainda pegar essa fila, não ia dar certo.
Estamos na entrada agora, na fila da entrada do Fórum Palatino e do Monte Palatino. Já deixamos o Coliseu. Mesmo com o ingresso na mão, com tudo já certinho, tem uma filinha aqui e uma filona que segue até lá embaixo. Esta é a fila só para entrar, para quem já está com o ingresso na mão. Se você ainda não está com o ingresso, tem que ir lá pegar a filona gigantesca para comprar o ingresso e depois voltar para essa filona gigantesca aqui para entrar. Essa aqui onde estamos, na entrada para o Fórum Palatino, é chamada de Via Sacra. Era por aqui que passavam os generais chegados de batalha. Eles entravam aqui, eles desfilavam por essa via, entrando no fórum em triunfo, carregando o resultado das pilhagens, da batalha, os carros, os bois, os escravos, entravam por aqui em triunfo, passavam por baixo do arco e desfilavam no fórum. Entramos no Fórum Palatino. Por que que se chama Fórum Palatino? Porque toda essa estrutura aqui foi construída em cima do Monte Palatino. O Fórum Romano não é uma construção contínua. Vários imperadores foram fazendo diversas partes do Fórum e eles foram sendo ampliados. O imperador fez um pouco, outro imperador fez mais um pouquinho, o outro fez outro, e as construções foram se somando. E eles nem são todos contínuos, não. Essa parte aqui do fórum que nós estamos é a parte do Fórum Palatino, no Monte Palatino. Do outro lado da rua tem o Fórum de Trajano. O que eram os fóruns, pessoal? Os fóruns romanos não podem ser comparados aos nossos fóruns tradicionais, os nossos fóruns dos dias de hoje. Obviamente, os fóruns, eles sustentavam aqui diversas instituições, sim, da justiça romana. Mas os fóruns eram grandes centros de comércio a céu aberto. Tinham as instituições da justiça, mas aqui se comercializava muita coisa. Se comercializavam gêneros alimentícios, se comercializavam animais, se comercializavam pertences, propriedades, negócios imobiliários eram feitos aqui e tinham muitas basílicas. Basílicas também dessa época não podem ser consideradas, comparadas às basílicas de hoje. As basílicas de hoje, elas têm um sentido totalmente religioso. As basílicas da época não. As basílicas da época tinham um outro sentido. Podem ver que é muito arborizado, muita oliveira. Haviam 3 árvores que eram sagradas para os romanos. E essas árvores sagradas tinham que estar obrigatoriamente plantadas nos fóruns. A figueira, a oliveira e tem mais uma que o Anderson não vai se recordar nesse momento. E como falamos, né? As legiões vencedoras, aqueles que conseguiam voltar vivos das guerras, né? As legiões vencedoras entravam aqui, junto com seus generais, passavam pelo arco, esse aqui é o arco de Tito, e desfilavam em triunfo pelo fórum. Porque vocês imaginem isso aqui na época em que foi construído e quando estava em pleno funcionamento. Isso que nós vemos agora é o que sobrou nas ruínas de uma basílica. Basílica de Constantino. Ô Léo, o que destruiu a Basílica de Constantino? Terremotos. Isso mesmo. Essa basílica foi destruída por uma série de terremotos
Depois da sequência, com o passar dos anos, muita coisa dos materiais da basílica foi literalmente roubado. Estava aí jogado, estava apodrecendo, o pessoal precisava construir suas casas, pessoas precisavam construir suas coisas, o pessoal vinha pegando. E na sequência dos diversos terremotos que aconteceram, isso foi se somando para transformar e deixar a basílica em ruínas. Durante a Idade Média, então, isso aqui foi praticamente esquecido. Incrível, não é? Vou fazer uma visão um pouco mais de longe para vocês verem exatamente, para a gente ter essa memória aí, exatamente do que foi que sobrou da basílica, não é? A gente poder ter uma noção do que os fenômenos naturais, somados à ação do homem, do tempo e do abandono, são capazes de fazer. Aí, pessoal, o que sobrou da grande basílica de Constantino. Resumindo, os fóruns romanos eram o centro da vida social na época do Antigo Império. Era o centro financeiro, religioso, econômico e político. Tudo girava em torno dos fóruns. Tanto é que cada imperador ia fazendo as suas ampliações e os fóruns iam crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Temos ali mais um arco que eu não sei de quem é, mas vou saber daqui a pouco. A gente não chega aqui sabendo tudo, ninguém chega, mas a gente descobre. Mas ainda vamos lá em cima. Muito o que ver, muito o que andar. Eu tô achando que essa viagem inicial a Roma ainda vai render pelo menos mais uma vinda até aqui. Seguimos nossa caminhada aqui no fórum. Reparem que o tempo já mudou um pouco, estamos com o céu bem azul, sol, agora está ficando encoberto. Estamos chegando aqui nas ruínas do que foi o Templo de Saturno. A religião romana, ela era praticamente uma cópia adaptada da religião grega. Então aqui se adorava Vênus, Saturno, Júpiter, Marte. Aqui são as ruínas do que foi o Templo de Saturno.
Aqui já é outro templo, Templo da Concórdia. Uma vista diferente de um outro ângulo de tudo que já vimos até agora. Ainda vamos lá em cima ali no fundo.